Irmãos, quem pode, abra comigo no livro do Isaías, 38. Isaías 38. Isaías 38, por favor. Pode. Versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1, por favor. Isaías 38, versículo 1, por favor. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim no versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não verás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Como a tenda de um pastor, tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite, darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como um leão, me quebrou todos os ossos do dia para a noite. Darás cabo de mim. Como um lourinho andou, assim eu chileava e gemia como pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os teus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições, tuas vivem os homens inteiramente. Vou reler este versículo. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende do Espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma, que a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade que descem na cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória nos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós nos louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como um emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de quem subir à casa do Senhor? Amém? Tome seu assento, por favor. Dando glória e aplauso a Jesus. Irmãos, o profeta Isaías, ele é muito conhecido no nosso meio. Estudiosos vão chamá-lo de profeta messiânico, porque dentre os profetas do Antigo Testamento
Testamento, ele foi o que mais falou sobre Jesus antes dele ter vindo à terra. E este profeta começa seu ministério, aliás, começa a falar tudo que o Senhor mandou a partir do capítulo 1. Mas no capítulo 6, ele vai contar o seu testemunho de como Deus o separou para o ministério. Quando lemos o livro do profeta Isaías, vemos uma coisa interessante. No ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor vai descer no templo, vai encher com seus vestidos, e haverão seres diferentes de tudo que se possa imaginar. São seres chamados serafins. O nome serafim quer dizer ser que arde com fogo. Então imagine uma cena comigo. Deus desceu no templo, no ano em que morreu o antigo rei, e de repente seres que pegam arma de fogo, cada um com 6 asas, e com muas cobrem os pés, com muas cobrem o rosto, e com muas voam, começam a clamar uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ah, meu irmão, por que será que clamaram 3 vezes santo? Por que será que eles disseram 3 vezes santo? Bom, para um judeu, eles repetiam a palavra em média 3 vezes, para reforçar que aquilo era uma verdade. E ora, sabemos nós que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Então cada santo foi para uma pessoa da Trindade. Santo Deus Pai, Santo Deus Filho, Santo Deus Espírito Santo de Deus. Deus em toda a sua plenitude é santo. Deus em toda a sua plenitude é maravilhoso. Não é à toa que o nome do Senhor é Deus, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. O profeta está lá, ele está vendo a glória de Deus. Só que acontece uma coisa impressionante na hora que ele vê a glória de Deus. O quê? Aí, irmão, ele começa a pular e gritar: não! Ele começa a, não sei, a falar, a entender que ele é chamado. Não! O que acontece então? Ele vai dizer assim: ai de mim, estou perecendo, pois sou homem de lábios impuros, que vem de um povo de impuros lábios. Estou vendo o Senhor. Ele não se exalta, ele não se engrandece. Quando ele vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele entende é: eu sou um pecador. Quando ele vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele entende é: eu sou falho e eu não devia estar vendo aquele que é santo. Quando ele vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele entende é: ai de mim, porque eu não sou digno desta visão. Ai de mim, porque não sou merecedor desta visão. E aqui entra algo muito interessante, porque todos nós somos visitados pela glória de Deus. Todos nós somos envolvidos pela glória de Deus. E no momento que a glória nos envolve, automaticamente entendemos o quão somos carentes da graça de Deus. Jesus, quando manifesta a sua graça, eu vou usar um termo e procuro entender: a graça de Deus nos constrange. E alguém vai dizer: Francisco, está errado. Então não, eu posso te provar. Por quê? A graça mostra que aquele que é santo desceu ao profano para quê? Livrar o profano das suas culpas. Perceba uma coisa, voltando no capítulo 6, faço questão de ler. Versículo 5, ele vai dizer: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando a glória de Deus se manifestou a Isaías, a primeira coisa que ele viu foi o seu próprio pecado, porque na santidade de Deus eu sou obrigado a reconhecer os meus erros. Por quê? Ele é tão puro, mas é tão puro que os erros que eu não quero ver ficam notórios. Ele é tão santo, mas tão santo, que os erros que eu quero dizer que não são, eu sou obrigado a dizer que são erros, eu estou errado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando nos achegamos a Deus, reconhecemos as nossas fraquezas. Quando nos achegamos
a Deus, vemos como somos dependentes de Deus. São Lucas capítulo 5. O que acontece lá, Francisco? Todo mundo conhece. Jesus chega a um certo lugar, está lá um pescador chamado Pedro e os seus companheiros. E o que aconteceu com eles? Não tiveram resultado na pesca. Pedro cedeu o barco para Jesus pregar. Depois disso, o que aconteceu? Jesus falou: ei, volta lá e pesca. Como olhou assim, tá bom. Como o senhor falou, eu vou debaixo da sua palavra. Ele foi, pescou, teve a pesca maravilhosa, voltou. O que aconteceu? Jesus se aproximou e ele fala: Senhor, não venha, eu não sou digno. Eu não sou digno, porque diante da graça nós somos obrigados a reconhecer nossas falhas. A graça é tão santa que ela evidencia como precisamos melhorar diante de Deus. Isaías, ele vai reforçar: eu sou homem de lábios impuros, e para piorar, eu carrego isso no meu povo, porque eu aprendi com eles. Eu venho de um povo de impuros lábios, e estou vendo o Senhor, o Rei. Ele reconhece o pecado, ele reconhece o erro. E o que acontece com ele? Vai ver no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Primeiro ele reconheceu: sou homem de lábios impuros. E agora Deus vem com remédio, brasa viva, fogo do céu. Para quê? Para consumir esse pecado e livrá-lo de uma vez por toda dele. O profeta falou: ei, eu sou homem de lábios impuros. Vem lá o serafim, pega a tenaz com a brasa viva e toca. Rapaz, é perdoada a sua iniquidade. Rapaz, é perdoado o seu pecado. Você reconheceu na presença do Rei, e o Rei é tão bom, mas tão bom, que ele vai trazer o fogo dele para perdoar você. Está perdoado. E aí ele começa o seu ministério profético. Capítulo 1 ao 5 ele profetiza, condenando o povo de Israel, amando o Senhor. Capítulo 7 é a primeira profecia sobre Jesus. Capítulo 38, havia um rei no tempo, naquele tempo. Que rei é esse? Rei Ezequias, rei de Judá. Homem temente a Deus? Sim. Homem que buscava a Deus? Sim. Porém, uma hora Deus chega a Isaías e fala: ei, vai falar com o rei, tem algo para tratar com ele. O profeta vai. Só que a gente pensa que vida de profeta é fácil. Vida de profeta não foi fácil. Profeta bíblico não. Por quê? O profeta bíblico não escolhe o que vai falar no servo de Deus. O profeta bíblico fala aquilo que Deus manda ele falar, seja agradável ou não. A Bíblia inteira mostra isso. O profeta é literalmente uma ponta humana de Deus na terra, e como tal, ele fala aquilo que o seu dono ordena falar. E imagine a cena: ele ia chegar diante do rei e dar uma palavra. Irmão, já sei que Deus ia falar com o rei. Ia falar o seguinte: já sei que Deus vai aumentar o reinado dele em 15 anos. Que Deus vai fazer acontecer, vai aumentar o poder militar. Nada disso. Deus chega no meio do profeta e fala: ei, arruma a tua casa, porque tu vai morrer, não vai mais ninguém. Imagina isso. Imagina agora você sempre entrega essa mensagem de Deus. O rapaz foi, sabendo que eu me tinha soldado para tudo quanto é lado, e entregou a mensagem. Agora imagina você sendo Ezequias, que era crente. Eu não falo de ímpio, eu falo de crente. E ele ouve isso do seu Deus. Na hora ele toma um baque, na hora ele fica com a alma quebrada, porque ele sabe que não foi o homem que falou. Ele sabe que não foi um falso profeta que falou. Ele sabe que foi o Deus que o chamou que falou. Por isso ele treme, porque ele conhece a voz do seu Senhor. E o que ele faz? O profeta se retira. E na hora Ezequias só pode fazer uma coisa: vai para o canto na parede, dobra o joelho e começa a orar. E na sua oração ele vai começar a relatar. Versículo 2 do capítulo 38. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou
suas lágrimas, mas acrescentarei, pois aos teus dias, 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. Preste atenção. Ele ouviu a palavra, ele sabia de quem vinha a palavra, então ele só podia tratar diretamente com o dono da palavra. Ele vai fazer a única coisa que ele sabe fazer, que é orar. No que ele ora, ele não se preocupa com palavras belas, ele somente fala o que ele sente, fala o que está em sua alma, ele derrama tudo aos pés de Deus, e vai dizer: Senhor, eu peço, se lembra de como andei diante de ti, se lembra do que eu fiz diante de ti, se lembra, Senhor, que eu procurei andar com o coração totalmente entregue ao Senhor. E o texto diz: ele chorou muitíssimo. Aqui começa uma rápida aplicação. Muitas vezes o próprio Deus nos permite passar por tribulações. Muitas vezes o próprio Senhor nos permite passar por pelejas. Francisco, desculpe, mas Deus não faz isso. Sim, toda a Bíblia mostra que Ele pode fazer. E há sempre uma finalidade. Qual é a finalidade? Muitas vezes é nos levar para o canto da intimidade, e nos fazer buscar a face dele com determinada intensidade. Deus chega para Ezequias e joga essa verdade a ele, e o que ele faz? Vai para o canto da parede, dobra os joelhos e vai orar. E nessa oração ele é completamente sincero. Entenda, meu irmão, que sim, muitas vezes somos por Deus provados, e a nossa arma na provação não é a minha ou a sua capacidade, mas é a oração. A nossa arma diante da dificuldade é sempre a oração. Por que oração? Porque na oração eu me rasgo por inteiro diante de Deus. Na oração eu me humilho por inteiro diante do Senhor. A palavra de Deus, quando eu examino, ela me limpa dos meus erros, e a oração me faz me quebrantar aos pés de Deus. Na oração eu deixo a minha alma completamente exposta ao Senhor, e nisso Deus responde, porque eu me derramo aos pés de Deus. Ana, ela não fazia orações altas, e detalhe, quem permitiu Ana passar por aquele estado de estéril? Irmão, foi uma condição biológica dela, o texto não fala isso. Irmão, ela tinha algum problema de saúde que herdada de família, o texto não diz isso. A Bíblia diz que o próprio Senhor cerrou a madre de Ana. Está no texto, 1 Samuel 1. E depois o que acontece? Ela é levada a orar, é levada a se depositar por inteiro na oração, é levada a se derramar por inteiro aos pés de Deus. E no que ela começa a se derramar aos pés de Deus, ela vai dizer: Deus, eu quero um filho varão. E se o Senhor me der esse filho varão, ele será teu, não será meu, será para ti, não para mim, será para pertencer ao Senhor e não para fazer o meu agrado. Muitas vezes Deus nos permite passar pela provação para chegarmos na oração, porque na oração nós entendemos os seus propósitos. Não é deixando a nossa alma se levar no desespero, mas quando nos derramamos na oração, Deus nos mostra os seus propósitos. Francisco, desculpa, eu vou te dizer, não é bem assim não, porque eu estou orando há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e nada. Aí está, a palavra vai dizer uma coisa muito interessante. O quê? Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscar e encontrareis. Por quê? O que pede recebe, o que busca encontra, o que bate-se-á. Tem coisa que não está no campo só do pedir, tem que bater. Tem coisa que não está no campo só do pedir, tem que buscar. Por isso o texto vai dizer: porque o que pede recebe. Se for só pedir, vai receber. Mas tem coisa que não é só pedir, tem que procurar. Se procurar, vai encontrar. Mas tem coisa que não é só procurar, você tem que bater. Não entendi. Existem coisas que demandam mais intensidade da nossa entrega, que necessitam que nós nos lancemos mais e mais. A vida com Deus é uma constante entrega a Ele. A vida com Deus é uma constante entrega a Ele. Irmãos e irmãs, é bem verdade que nunca podemos dizer: hoje eu estou pronto. Não tem como, porque enquanto estivermos nesta
pergunta. Esse homem vai dizer o seguinte: que homem miserável que sou. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Ele, que era cheio de Deus, usado de maneiras extraordinárias, entendia: eu tenho que melhorar. A nossa vida com Deus é uma entrega constante. E nas provações, nós somos mais uma vez levados a nos entregar ao Senhor. Te provo na Bíblia. Moisés. O que aconteceu com Moisés? O dele está lá recebendo de Deus. O que ele recebe de Deus? As tábuas do testemunho. E o povo está lá embaixo. Moisés está no monte. O que acontece? Moisés está no monte em torno de 40 dias e 40 noites. O povo pensa: o homem morreu, está morto, não voltou mais. Lá no monte esse tempo todo, morreu. E vão pressionar Arão. E agora? O homem está morto, não é possível. Arão, pressionado pelo povo, saiu da posição que Deus o colocou. Disse: espera aí, peguem ouro, vamos lutar com ele e fazer um negócio. Juntaram, fizeram todo um artifício maldito. Qual era? Bezerros de ouro. Colocaram um tipo de pedestal. E o povo começou a dançar em volta daquele troço. E o que aconteceu? Está lá Moisés recebendo a revelação. E Deus fala com ele: ei, desce e vê o teu povo. Perceba que Deus não chama mais de seu povo, mas de povo de Moisés. Desce e vê o teu povo. Moisés ouviu, desceu e viu o povo adorando lá embaixo. Quebrou as tábuas, o testemunho furou. Depois, aqueles que adoraram as imagens pagaram o preço. E os que resolveram seguir ao Senhor andaram com Moisés. Só que agora Moisés tem que voltar de novo ao monte para falar sobre isso com Deus. E Deus vai dizer: com esse povo eu não vou andar. Com esse povo eu não ando. Mas Senhor, com este povo eu não ando. Senhor, tudo bem, já que é assim, então risca o meu nome no livro que tem escrito. Aí Deus vai lá e fala: desculpa, vou te falar só uma coisa. Eu só risco o nome de quem pega contra mim, no seu caso. No decorrer da conversa, eles falam uma coisa que me deixa intrigado. Sabe o que? Moisés, eu vou acabar com esse povo. Eu vou destruir esse povo. E de você farei uma nação maior e muito mais poderosa. O que Moisés vai fazer? Senhor, não faça isso não. O que vão falar? Que o Senhor matou o seu povo? Não faça isso. Mas perceba uma coisa. Olha o que Deus fala para Moisés: eu vou acabar com o povo. E de você farei uma nação maior e mais poderosa. Por que Deus faria isso? E mais, por que Deus citaria abre aspas, conceito de humano, fecha aspas? Porque nessa frase, Deus libera Moisés, Deus prova o seu coração. Deus está querendo ver aonde está o seu coração. Naquilo que eu posso te dar, ou na missão que eu te dei de cuidar desse povo. Quando ele fala: Senhor, não destrua, ele é aprovado. Nós somos provados. Sim, Deus nos permite passar por provas para mais nos aproximarmos dele. Muitas vezes é até para nos ensinar a não cometermos certas coisas. Muitas vezes é para nos despertar. Ezequias foi para a oração. Ezequias foi se humilhar na oração. Ezequias foi clamar na oração. E o texto diz, no final: e chorou muitíssimo. O homem se derramou aos pés de Deus. O homem foi sincero para com Deus. Está lá o profeta indo embora do palácio. Deus desce e fala com ele: ei, volta. Você vai mandar outra mensagem para Ezequias agora. Ao seu reino eu vou acrescentar 15 anos. Ao seu reino eu vou acrescentar 15 anos. O homem que ouviu vai morrer. Se humilhou, se jogou na oração, entendeu que não podia sair do campo da oração. O que aconteceu com ele? O próprio Deus falou: Ezequias, volta, tem uma palavra nova para ele. Volta, eu tenho uma palavra nova para ele. Irmãos, muitas vezes nas provações nós somos tentados a várias coisas, principalmente a pararmos de buscar a Deus.
Queremos fazer de tudo, desabafar com todos, gritar, esbravejar, reclamar, e nisso vamos nos esquecendo de orar, e nisso vamos abandonando a oração, passando a andar por esta terra do nosso próprio jeito e nossa própria vontade, passando a largar a presença de Deus. Francisco está pegando pesado, desculpe, mas quando eu e você não vivemos debaixo do manto da oração, sim, infelizmente, com o tempo vamos nos distanciando da presença de Deus. E sabe o que é pior? Quando isso acontece, a gente não percebe. Você não perde a presença e já sabe, não. Muitas vezes acontece e o crente não percebe. Eu provo na Bíblia, Sansão é um caso disso. Sansão era nazireu de Deus, tinha uma série de regras a cumprir. Começou a descumprir uma a uma. Não tocar em coisas mortas. O que aconteceu? Ele matou um leão. Passou tempos depois pelo esqueleto do leão. E aí, viu um pouco de mel. Foi tocar naquele esqueleto. Tocou em algum corpo. Se juntou com Dalila. Estou resumindo a história. O que aconteceu? Simples. Ela começou a perturbar ele, querendo saber o segredo da força. E diz o São ditado: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Infelizmente, Sansão foi a pedra que furou. Por quê? Escute. Começou dizendo: fala o segredo da sua força. Se você me amarrar as mãos com um certo tipo de corda, perca a força. Amarrou. Acorda ele e fala: Sansão, os filhos de Deus vão encontrar você. Ele faz isso aqui, ó, e acaba com os filisteus. Ela voltou dizendo: Sansão, você me ama ou não? Você não me contou o segredo da sua força. E ali já começa mais quebrado por ela, vai dizer: se você amarrar o meu cabelo, ela cumpre isso. O que aconteceu? Sansão, os filisteus vão encontrar você. Ele foi, acabou com os filisteus. De novo ela veio e falou: Sansão, ei Sansão, tu não me ama não? Tu não me contou o segredo de sua força? E ele fala: tá bom mulher, eu vou dizer, se você rapar o meu cabelo, eu perco ela todinha. Ela mandou rapar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Juízes capítulo 16. Acorda o homem e fala: Sansão, os filisteus vão contra você. E aí, ele foi, só tinha um problema. A Bíblia vai dizer uma coisa muito marcante. Ele foi dessa maneira? Foi. Por quê? Não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Ele não sabia. Juízes 16, o 20 em diante. Ele não tinha percebido que estava vazio de Deus. Irmãos, muitas vezes passamos por coisas da permissão de Deus, sim, para nos despertar, para que o nome dele venha a ser glorificado. Mas Francisco, a prova machuca, se acoberta na oração, porque enquanto você ora, Deus vai curando a sua alma com o bálsamo dele. Mas não saia do campo da oração. Não saia do campo da oração, porque uma arma muito poderosa Deus te deu, que é a oração. Uma arma muito poderosa Deus te deu, que é a oração. Não pare de orar, não pare de clamar. O segredo não está em você parar e reclamar. O segredo está em você parar e orar e clamar ao Eterno. O segredo está em você abrir mão de todo o seu ser e derramar a sua alma na presença de Deus. Voltando a Ana, a Bíblia vai dizer que ela derramou a sua alma perante o Senhor. Ela se entregou por completo. Ela deixou tudo nítido. Por mais que Deus, como Deus quer que soubesse, ela fez questão de abrir toda a sua alma para o Eterno. Irmãos, não podemos abdicar da oração. Às vezes parece que é um discurso já conhecido, mas é uma verdade. Não podemos abdicar da oração. Ezequias, na aprovação, entendeu: eu preciso orar, e foi clamar ao Eterno. Mas
Mas Francisco, é muita tribulação, relata a cada uma dos mínimos detalhes ao Eterno. Mas Francisco, é muita coisa todo dia, eu às vezes não tenho nem tempo de orar. Tem tempo sim, tenho não, eu trabalho, eu faço aquilo, tem tempo sim, eu posso provar. Então prova, agora mesmo. Jesus fez o que quando foi à cruz? Rasgou o véu, não é isso? Se ele rasgou o véu, o que isso quer dizer? Que agora você tem acesso 24 horas à presença de Deus. Sendo assim, eu posso orar no meu quarto? Posso. Eu estou na condução, eu posso orar na condução? Pois é, eu posso. Mas Francisco, eu vou dobrar o joelho e orar na condução? Não, você vai em espírito, em pensamento, falar com Jesus. Eliezer, quando encarregado por Abraão de trazer uma mulher para Isaac, quando ele chegou para buscar a mulher, ele não parou, levantou as mãos e gritou: Deus! Não. Ele orou, como diz o texto, no coração: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se a mulher que eu for levar para Isaac, ela vai ter que dar água para mim, para os meus cavalos e para os meus servos. Senhor, é esse o requisito. Enquanto ele orava no coração, chegou Rebeca e falou: Ei, quer água? Quero. Vem cá, quer que dê água para os seus camelos? Quero. Seu servo? Também. Ué, como assim? Deus ouviu a oração que ele fez na mente? Ouviu, né? Então tem como orar em todo instante, tem como orar enquanto lava a louça, tem como orar enquanto passa a vassoura, tem como orar em cada instante, não há mais desculpa. É por isso que judeus tinham o hábito de orar 3